Nós vimos então que o aumento da emissão dos GEs, que são os gases de efeito estufa, principalmente CO2, que é o dióxido de carbono, o metano, os óxidos nitrosos e entre outros poluentes, eles vêm intensificando o efeito estufa e vêm causando um aumento da temperatura do planeta, então intensificando o aquecimento global. Com isso, nós estamos visualizando e sentindo, né, na pele os efeitos do aquecimento global. Então, se nós formos pensar na parte de flora e fauna do nosso planeta, ou seja, a biodiversidade, está tendo um efeito muito negativo. Então, por exemplo, o aquecimento global, ele tem aumentado a temperatura dos mares. Então, isso tem afetado principalmente os corais. Então, os corais, eu sempre falo que eles são um medidor da qualidade da vida marinha. Então, os corais, quando ocorre uma alteração que seja mínima possível na temperatura da água dos mares, ele já sofre, porque ele é um ser muito sensível a essas alterações. Então, o que tem se observado em alguns locais do mundo é o branqueamento dos corais, que é a morte dos corais. Lembrando que os corais, eles são importantíssimos porque eles são berçários marinhos. Então, é lá onde os peixinhos colocam seus ovos, é lá onde começa a cadeia alimentar. Então, o aumento da temperatura dos mares vem causando a morte dos corais. Então, em muitos locais do mundo, por exemplo, a Austrália, que tem aquelas barreiras enormes de corais, a gente está vendo o branqueamento, que é a morte desses corais. Outra questão, aumento do nível do mar, principalmente nas regiões polares, nós já vimos ali no vídeo, né, sobre a diminuição da camada de ozônio. As regiões polares são as regiões que sofrem. Então, a gente está tendo um degelo das calotas polares. Então, pensa, existem animais que vivem nessas regiões geladas. Se você diminui a quantidade de gelo, os animais acabam sofrendo. Então, muitos ursos polares e outras espécies, né, que vivem nesses biomas estão sofrendo com o degelo, porque está tendo uma redução do seu habitat, né, do seu local onde ele procura alimento, onde ele vive. Então, também está sendo afetado. Alteração dos regimes de chuvas. Nós percebemos alterações do clima, enchentes, locais que estão ficando secos, o aumento da temperatura no dia a dia, a redução do regime hídrico. Isso afeta a nossa área agronômica diretamente, porque o produtor ele acreditava que numa determinada época do ano iria chover, e devido ao aquecimento global, essa alteração das temperaturas, a época que ele achava que ia chover não chove. Então, está tendo mudança do regime hídrico, também devido ao aquecimento global. Então, temos locais que estão sendo desertificados, que quer dizer que não parou de chover. Então, você começa a ter, o local começa a morrer, então, formação de desertos. E até algumas espécies de animais que estão entrando em extinção devido a essa alteração de temperatura, como, por exemplo, alguns anfíbios, ou seja, alguns sapinhos, algumas espécies de sapos, que devido a essa alteração de temperatura, o fato de o planeta estar aquecendo, eles não conseguem mais se adaptar, porque está ficando muito quente para eles, então eles acabam morrendo. Então, o aquecimento global, ele é algo que está acontecendo, é algo que a gente para ontem a mudança de hábito e a redução das emissões de gases. Como eu comentei na primeira aula, nós temos as reuniões, as conferências, né, que a ONU realiza e que é tratado dessa questão da necessidade urgente para ontem da emissão desses gases. Países que emitem muitos gases, principalmente Estados Unidos, China, precisam reduzir essas emissões urgentemente para tentar frear um pouco o aquecimento global. Senão há tendência que cada ano nós tenhamos um aumento da temperatura, até que a gente tenha, por exemplo, nós não tenhamos mais regiões polares, porque vai degelar, nós tenhamos um aumento exagerado no nível do mar, então existem regiões costeiras que já sofrem esse aumento do nível do mar, porque está invadindo a cidade. Então, regiões que a alteração do clima está interferindo na agricultura e assim por diante. Então, nós vamos sofrer,
Nossas gerações futuras vão sofrer ainda mais, porque o aquecimento vai continuar. Então, é necessário nós falarmos desses assuntos e vermos agora como que a gente pode diminuir essas emissões desses gases para tentar frear o quanto antes esse processo de aquecimento global, que se a gente não fizer alguma coisa, ele vai continuar e vai devastar nosso planeta.